é um dos principais critérios para que você possa ganhar credibilidade profissional, é a forma como você se apresenta em público. E aí eu comecei a estudar em casa, sozinho, solitariamente. Consegui esse livro que eu tenho até hoje, um livro de oratória com técnicas, reflexões. Lancei o meu livro em 2010, com muita força de vontade, com muita dedicação, para que eu pudesse fazer um acoplado das principais técnicas, grandezas, vícios e virtudes que um bom orador tem que ter. E aí lancei um DVD, Comunicação Integrada na Fala, e fiz o curso de comunicação na minha graduação, realizei também a especialização e concluí um mestrado. E dentro desses anos, os quais eu vinha estudando, eu começava a realizar cursos, intervenções, realizando ali para que eu pudesse compreender mais a fundo todas as indicativas, ou boa parte das indicativas que estariam, porventura, impedindo que o orador fosse à frente, esses jovens alunos, esses recém-formados, as pessoas que desejam passar em concurso e se amedrontam na hora da arguição oral, os empreendedores que às vezes não sabem negociar, se furtam, inclusive, de apresentar o seu trabalho ou aquele serviço qual ele desempenha e o produto qual ele oferta, ele se furta por conta de não dominar ou mesmo de não se achar capaz de falar em público. Então, após isso, após as técnicas, as virtudes, após os vícios ou muletas retóricas que a gente vem conhecendo e delimitando para solidificar ainda mais as apresentações, que a nossa ideia é que seja convincente e esclarecedora, mas primeiro para o próprio orador, depois a mensagem planejada atingirá o objetivo de afetar de forma positiva o receptor, diminuindo possíveis resistências que são quase que inevitáveis. E aí eu comecei a adentrar nesse aspecto e, ao passar do tempo, ministrando cursos, palestras, sendo convidado também para um novo tipo de desafio, que é o treinar pessoas, lideranças jovens, políticas, empresariais, funcionários públicos, professores de grandes e renomadas instituições de ensino, da graduação à pós-graduação, empreendedores. Eu comecei a realizar essas atividades individuais e pude observar de forma criteriosa quais são os elementos que eu considerava no primeiro momento dos nossos cursos iniciais e aqueles também que eu não tinha ainda percebido como agenciadores e produtores do próprio medo, da própria fala amordaçada do próprio sujeito, que às vezes tem um medo não controlado, não administrado de ir à frente e passar o seu recado. Então, eu comecei a observar que existem as categorias dos gestos, dos microgestos, a expressão facial, do olhar, a gente tem a postura que está relacionada com os ombros, com as pernas, com os pés e o formato que a gente considera como sendo um conjunto de todos os elementos gestuais maiores e microgestuais. E a partir daí a gente tem também a organização sistemática do próprio discurso verbal, que é o início, como iniciar, como apresentar ou expor aquilo que você vai declarar numa conferência, num comício, numa reunião, aquilo que você também vai ter como ponto principal, que é a sua meta, e como finalizar atingindo aquela máxima da AIDA, que toda agência de publicidade procura realizar para que a sua veiculação ou a sua peça publicitária possa afetar, possa convencer, possa informar, possa influenciar o seu público-alvo, que é chamar atenção, despertar atenção. Eu quero saber o que foi isso, ter o interesse, eu quero isso para mim. Eu tenho um interesse de saber o que é, aquilo que me chamou a atenção, eu tenho um interesse
de saber o que é. Eu, após isso, didaticamente falando, claro que não justamente nessa ordem, mas seguindo pelo menos a compreensão de como esse processo psíquico acontece, a gente tem o desejo. Eu quero isso para mim. Nós, seres humanos, somos um ser ou somos seres desejantes. O desejo nunca pode ser totalmente preenchido. Há sempre um vazio, e é isso que a comunicação busca fazer, com que esse vazio possa ser provisoriamente remediado por uma oferta, e a comunicação serve para isso. E é muito melhor do que a oferta do consumo. Ela nos permite chegar a uma liberdade, a liberdade do ser, a felicidade plena e individual. Depois do desejo, você tem o quê? Você tem primeiro a atenção. Isso me chamou a atenção, espera aí, eu ainda estou sendo levado de forma não consciente a saber o que é isso. Interesse, eu já tenho o interesse de saber o que é isso que me chamou a atenção. O desejo, eu desejo isso para mim, ou eu desejo isso para o outro. E por último, eu não posso esquecer, porque muitas pessoas chamam a atenção, geram interesse, o desejo, mas não conseguem desprender uma ação favorável do seu próprio receptor, que é a ação, gerar a ação, fazer com que ele compre, fazer com que ele desprenda essa ação de levar a outros meios a tua opinião tão valorosa. Então você tem a ação. E assim eu comecei a observar que aqueles elementos na primeira etapa da oratória, eles podem ser aprimorados e devem ser aprimorados para que eu consiga também lidar com aquele medo de dessubjetivação, das palavras pararem, de vir no branco e eu não conseguir transmitir aquela mensagem tão importante para o meu desenvolvimento. Então, assim consiste o nosso curso. Consiste num dispositivo interdisciplinar, consiste numa forma de aliar a ciência, a arte, a espontaneidade e a sistematização do discurso. E quando eu falo em discurso, eu falo dos gestos, dos microgestos, eu falo da estruturação lógica, coerente, coesa e concisa da própria mensagem verbal. Eu quero te convidar, vem fazer um curso com a gente para que tu possas experienciar a tua verdadeira comunicação. Até mais.